Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo para vocês e hoje vamos dar continuidade à série dos acidentes envolvendo engenharia e todas as explicações. Então vamos lá. Para começar, trazendo aqui um avião que a asa dele dobrava. O motivo para isso acho que não cabe agora, mas se vocês tiverem interesse, deixem aí nos comentários que eu posso fazer algum vídeo, tipo aquele que eu vou deixar o link aqui em cima, que eu falei sobre várias características dos aviões. Eu posso fazer explicando por que que os aviões estranhos assim foram feitos, o que que eles têm de diferentão assim. Então comenta aí que se vocês quiserem, tiver bastante comentário, eu gravo esse vídeo para vocês. Então, não importando muito o motivo de por que que essa asa dobra, mas o ponto-chave é que tinha um pino onde ela dobrava. Então, nessa região aqui onde ela era presa, tinha um pino para onde ela girava, ou a dobradiça ali. E eu já expliquei para vocês no último vídeo sobre acidentes. Se você não lembra, também vou deixar o link aqui em cima. O que é fadiga? E o que aconteceu nesse pino foi justamente fadiga. Mas seriam os engenheiros tão inocentes assim de pensar que não vai acontecer fadiga e não calcularem isso? Não, eles pensaram, eles calcularam para fadiga. Mas o que aconteceu? Eles calcularam o carregamento, o pino e tudo mais, de forma que ele nunca teria fadiga. Eles consideraram que para aquele pino ali jamais aconteceria fadiga. Só que o que eles esqueceram de considerar foi que pode acontecer concentradores de tensão pelos mais diversos motivos. Então, por mais que teoricamente você tenha ali um eixo bem feito e tal, na prática você pode ter efeitos diversos. Como, por exemplo, um pitzinho de corrosão, um pontinho ali de ferrugem, já vai concentrar a tensão, como no caso do avião que eu também fiz no vídeo passado, que as janelas trincaram. Então, aquele pontinho ali, que no caso do avião eram os rebites nas quinas das janelas, e agora pode ser um pontinho de ferrugem ou um amassadinho de o mecânico bater o pino na hora de botar, ou o pino caiu, qualquer arranhãozinho superficial mais fundo já pode acumular tensão. E com isso, aquele pino que duraria para sempre em termos de fadiga, tem um concentrador de tensão, que vai multiplicar ali algumas vezes a tensão naquele local. Então, aquele pino que teria vida infinita já não vai ter mais vida infinita. E o que aconteceu foi justamente isso. Os engenheiros calcularam o caso ótimo, mas eles não pensaram que o projeto pode ter defeitos, que não é aquele pino ideal que ele modelou lá no computador que está acontecendo. Então, por qualquer outro motivo, pode ter acontecido esse concentrador de tensão, e o que aconteceu foi que esse avião soltava a asa no meio do voo. Depois de certo número de voo, ia crescendo uma trinca nesse pino, e no meio do voo esse pino quebrava e a asa saía. Não preciso nem falar o final da história, né? Outro caso foi um avião da British Airlines, que aconteceu que a janela soltou durante o voo, e o piloto foi sugado para fora. Ele não morreu, o copiloto conseguiu segurar, e tinha um outro comissário também na cabine. Eles conseguiram segurar a perna do piloto, mas ele sofreu algumas lesões, porque estava com vento de 600 km por hora batendo nele e a menos 50 graus. Então, o principal foi queimadura no rosto e fraturou os braços também, mas sobreviveu. O copiloto depois conseguiu pousar. E pode parecer que foi uma cena rápida, né, por causa da descompressão, que ele foi lançado para fora e depois puxaram de volta para dentro. Foi rápido a parte dele sair, mas não a parte de voltar. Ele ficou 21 minutos com metade do corpo para fora do avião, até o copiloto conseguir reduzir velocidade, perder altitude para conseguir puxar de volta para dentro. Então, qual o motivo desse acidente? A manutenção desse avião era feita principalmente de madrugada e os galpões eram um pouco escuros. Então, o mecânico, na hora de botar o parafuso que prendia a janela, ainda mais por ser de madrugada, já podia estar cansado, ter um fator humano também, além da iluminação e tudo mais, ele confundiu dois parafusos, que são extremamente parecidos. São esses dois que estão na foto, eles estão em escala, para se quiser comparar. Os dois têm a rosca muito parecida, então ele encaixava tranquilamente. A cabeça deles era muito parecida também, usavam inclusive a mesma chave para apertar. O que mudava era o diâmetro. E era uma diferença de meio milímetro no diâmetro. Então, à noite, com pouca iluminação, assim, no olho, é impossível de perceber.
E aí esse mecânico botou vários parafusos desse mais fino. E aí quando o avião terminou de subir, que teve uma diferença de pressão muito grande entre a parte de dentro do avião e a parte de fora, a janela foi arrancada e aconteceu isso que eu comentei. Então, ressaltar a importância de fazer o trabalho com calma, fazer o trabalho num ambiente bom, com iluminação boa e sempre alguém checando, né, conferindo, é sempre bom. Esse outro caso, mostrar que todo mundo erra, até a NASA, é o caso do Apollo 13, que ele explodiu, para quem não sabe. E o que aconteceu foi que um dia antes do lançamento, eles foram fazer os últimos testes. E na hora de testar a ventoinha do tanque de oxigênio, porque como o foguete voa fora do planeta, não tem oxigênio para queimar. Então ele tem que levar o próprio oxigênio para misturar com combustível. E aí, por conta de vários fatores, o seu oxigênio acaba esquentando e tal, então tem um ventilador ali para refrigerar esse tanque. Então eles estavam testando isso, tinha um sensor de temperatura ali, um termostato, que ligava essa ventoinha. E aí no dia anterior ao acidente, foram fazer um teste, e ao invés de ligar com a tensão de 28 volts, que era o padrão para ser ligado ali, alguém acabou ligando com 65. Aí fizeram os testes, testaram, funcionou tranquilamente. Mas o que aconteceu? O sensor de temperatura ali, o termostato, ele é feito de chapinhas metálicas que se encostam com a variação da temperatura. Então ele liga e desliga o ventilador. Só que como a tensão foi muito alta, acabou que elas se encostaram e elas grudaram, elas soldaram uma na outra. Então ficou aquele contato ali fazendo um curto-circuito. E aí durante o teste, tal, isso aqueceu e ainda em terra derreteu, não o fio, porque o fio é de metal que resiste a altas temperaturas, mas a capa do fio, o isolamento, que era de teflon. Então o tanque, ao invés de estar ali nos 25 graus, ele chegou a 500. Não é o suficiente para derreter o fio, que o pessoal teria percebido, que pararia tudo de funcionar, mas derreteu o isolamento. Então, como derreteu o isolamento, os fios se curtaram depois de um tempo, mas isso não apareceu no dia, que isso já foi, tipo, esquentou todo o local e derreteu o fio, já tinham desligado quando isso aconteceu. Então, no dia seguinte, quando houve o lançamento, eles já estavam mandando. E não explodiu durante o teste, porque o tanque estava vazio. Eles estavam fazendo o teste só do sistema, sem ter carregado tudo. E aí, no dia seguinte, lançaram o foguete e tudo mais. Quando chegou no espaço já e foram acionar a ventoinha do tanque, tinham 2 fios desencapados dentro de um tanque de combustível, e aí explodiu, não teve jeito, né? Cortou ali e já era. Então, detalhe simples, assim, que um dia que faz um teste, botou a tensão errada, tudo parece funcionar tranquilamente, aí no dia seguinte aquilo foi trazendo toda a bagagem que colaborou para esse desastre, né? Então, também, de novo, a importância de fazer tudo com calma, sempre com supervisão. Por mais que pareça um serviço simples, é um detalhezinho que pode acabar com tudo. Então, antes de falar desse próximo acidente, eu vou explicar o que é temperatura de transição vítrea. Então, aqui nesse gráfico, que é o caso de polímeros, isso acontece mais com polímeros, com borrachas, né? Os plásticos. Então, o que acontece? Ele tem uma determinada característica, uma certa temperatura, você vai aumentando a temperatura, ele muda para outro comportamento. E como é que é isso? Abaixo dessa temperatura, que a gente chama de temperatura de transição vítrea, o polímero vai se comportar como os plásticos que a gente conhece no dia a dia, como o PET da garrafa, como o PVC dos canos. É duro, assim, é rígido. E a partir dessa temperatura, ele vai se comportar como as borrachas, como o pneu do seu carro, por exemplo. Então, por que o pneu tem essa característica? Porque a temperatura ambiente está acima da temperatura de transição vítrea para a borracha. Se você esfriar muito a borracha, abaixo aqui dos menos 75 graus Celsius, a borracha vai ter o comportamento como esses plásticos que a gente conhece, o PVC, o PET e tudo mais. E o contrário também. Quem já esquentou algum cano de PVC para fazer alguma curva, assim, sabe que
Você esquenta, ele chega na determinada temperatura. Você consegue dobrar ele, ele fica maleável e com um comportamento bem borrachudo mesmo. E depois que esfria, ele volta a ser como antes. Então, isso é a temperatura de transição vítrea, a temperatura de onde ele deixa de ser aquele plástico assim durinho que a gente conhece, rígido, e passa a se comportar como uma borracha. Então, o que aconteceu nesse acidente foi que no lançamento de um foguete também, a NASA, de novo, foi lançar lá na Flórida, e no propulsor desse foguete tinham 2 O-rings, que são borrachas de vedação, como eu falei, borrachas. Então, normalmente, elas se comportam nessa parte da direita aqui, acima da temperatura de transição vítrea. Como borracha, maleável, elas se deformam para moldar ali o formato, no caso do tanque de combustível do propulsor, e impedir vazamentos. Tinha até 2 para ter redundância e não vazar. Só que nesse dia em especial, a Flórida estava mais fria do que o normal. O outro foguete que tinha sido lançado foi lançado a 12 graus Celsius. Esse foi lançado a -2. Parece a diferença pequena aí de 14 graus, mas nessa parte da curva ela está muito íngreme. Então uma pequena diferença de temperatura gera a grande diferença de comportamento. Então você tinha um polímero que estava nessa região aqui assim, ou melhor, nessa região aqui. Na hora que você esfriou um pouquinho, ele veio para cá. Então essa borracha ficou dura, ela não conseguiu se moldar ali e vedar esses gases inflamáveis, e aí vazou combustível nessa lateral do foguete, que teve contato com aquela chama enorme do propulsor principal, e aí vazando combustível, já imagina também, né? Então aqui tem fotos do acidente real, e aqui no meio uma reprodução que fizeram durante a investigação. Então aqui mostra o vazamento, dá até para ver nessa foto aqui da direita, o vazamento aqui, que depois encostou nessa chama. Aí o fogo voltou, foi até o tanque e explodiu. Da mesma forma que durante a investigação dá para ver justamente o vazamento ali. Até difícil, né? Para você que vai investigar, se ligar nesse detalhe da temperatura. Provavelmente você faria o teste igual, só que numa temperatura diferente, não daria o resultado, você não entenderia. Então, os engenheiros tiveram a sacada de reproduzir até a temperatura para entender o comportamento da vedação. Então, você pensaria na temperatura do seu projeto na hora de fazer? Então, acho que já merece um like esse vídeo, hein? Então, esse próximo acidente é um dos meus favoritos, porque é uma coisa assim, muito... É até muito contraintuitiva, assim, mas a gente já viu, já estudou sobre o assunto, mas nunca pensaria que isso poderia acontecer nesse caso. Isso foi uma explosão que aconteceu em Guadalajara, no México, no ano de 91. E na verdade foram 10 explosões, ocupando fez uma vala de 2 quilômetros, bem larga, pode ver que tem vários carros dentro da vala, explodiu várias ruas. E o motivo dessa explosão foi que na hora de instalar uma tubulação de gasolina, o pedreiro deixou ela encostando na tubulação de esgoto. Foi só isso. Então é uma coisa que normalmente a gente não pensaria, né? Aí o que aconteceu? A tubulação de gasolina, essa mais fina, era de um material, era de aço. A tubulação de esgoto era galvanizado. Então são 2 materiais diferentes que no solo úmido formou uma pilha, aquela que a gente estuda no colégio, aquela pilha de Daniel. 2 metais diferentes mergulhados numa solução eletrolítica. E aí foi oxidando, reduzindo, foi corroendo aqui até que começou a vazar gasolina para dentro da tubulação de esgoto. E até aí, sim, tá vazando gasolina, tá desperdiçando, mas isso não causa uma explosão. Porque o esgoto ia levando a gasolina embora, ia diluindo no esgoto e beleza. Só que o que aconteceu? Eles tinham feito uma obra para instalar um metrô lá. E por isso eles tiveram que desviar o esgoto por baixo. Então eles fizeram tipo um U, funcionando como um sifão. E aí, como a gasolina é menos densa, ela foi ficando por cima, ela não descia no U e foi acumulando por quilômetros. O esgoto passava, descia por ser mais denso e a gasolina menos densa foi ficando.
E aí até que um dia, por qualquer motivo aleatório, aconteceu uma pequena faísca, alguma coisa, e aí explodiu tudo. Isso porque um pedreiro encostou um cano no outro e não podia, porque eles eram de metais diferentes. Então a importância também de ter alguém fiscalizando, alguém com conhecimento técnico, porque também não é qualquer um que se ligaria nisso. Aqui tem mais um exemplo de fadiga. Por que eu sei que é fadiga? Tem essas trincas. Uma delas aqui até fraturou. Por que eu digo que é fadiga e não foi que prendeu aqui, fraturou porque agarrou em algum lugar, qualquer coisa do tipo? Porque foram várias trincas nascendo ao mesmo tempo. Então, e nascendo justamente dos cantos. Cantos são concentradores de tensão, lugares onde tendem a nascer trincas. E elas foram nascendo, pode ver que as três nasceram no mesmo lugar, inclusive, que foi nessa aresta, na parte de dentro, na parte do eixo, aqui na mesma aresta, na parte de dentro, na mesma aresta, na parte de dentro, chegou a romper. Só esse aqui que provavelmente tinha alguma coisa ali no material, que estava um pouquinho melhor, acabou que não inicializou. Mas de 4 partes que tinham, 3 nasceram trincas. Isso é um indicador forte de que foi fadiga. Então, o que poderiam ter feito para evitar isso? É muito simples. Em vez de deixar essa quina viva, só arredondar aqui, fazer um filete, deixar arredondar aqui. Então, já dica para vocês projetistas, ou até que nem seja projetista, mas faz uma gambiarra, faz alguma coisa em casa, arredonda tudo. Somente cantos côncavos, arredonda. Não tem problema. Inclusive, às vezes você acha que tirando o material ele vai ficar mais fraco, mas às vezes você tira o material e ele fica mais forte, justamente por estar tirando essas concentrações de tensão das quinas. Então, aqui possivelmente teria vida infinita fadiga se tivesse arredondado, mas se não vida infinita teria durado com certeza muito mais tempo do que durou. Teria demorado muito mais para iniciar uma trinca se aqui tivesse arredondado. Então já fica a dica aí. Então, antes de falar do último acidente, eu vou explicar os conceitos de dútil e frágil, ou de dutilidade e fragilidade. Um material dútil é um material que consegue se deformar muito, ou seja, absorver muita energia antes de quebrar, como essa viga na imagem da esquerda, que inclusive é uma viga das Torres Gêmeas. Pode ver que ela se deformou muito antes de quebrar, ela está toda torta aí e só quebrou depois. E o material frágil é justamente o contrário, é um material que se deforma muito pouco antes de quebrar. Isso não está relacionado com a resistência dele, com quanto de carga ele aguenta, mas sim com a deformação. Então tem o exemplo do copo de vidro, que é um material frágil. Em termos de tensão, ou seja, de resistência, o vidro aguenta muito mais do que o aço. Ele é muito mais forte. Mas ele tem que estar muito bem apoiado e não pode ter impacto, porque ele não resiste a impactos e nem a deformações. Então, se ele estiver muito apoiado, você pode comprimir ali o vidro bastante, que ele não vai quebrar. O problema é justamente quando você tenta defletir ele. Então, esse é o conceito de fragilidade. E aí, tem aqui imagem que não só acontece o dútil e frágil em materiais diferentes. Eu posso ter o mesmo material se comportando de forma dútil e o mesmo material se comportando de forma frágil. Essas imagens foi um experimento que eu fiz na faculdade, que tem 2 corpos de prova do mesmo material, eles saíram da mesma peça, só que um teve um impacto numa temperatura ambiente, que é o da esquerda. Pode ver ele aqui todo repuxado, como que ele deformou antes de quebrar, e a gente fez até análise de quanto de energia ele absorveu. E aqui o da direita, que dá para ver que foi uma fratura frágil, fica bem mais reto, não fica com esse aspecto puxado, e fica com esses pontinhos brilhantes aqui, que a gente chama de clivagem isso. Então, esse material da direita, que inclusive é o mesmo material da esquerda, mas esse corpo de prova, ele absorveu muito menos energia antes de quebrar do que esse da esquerda. Então, no aspecto de engenharia, normalmente é bom materiais dúteis, porque a gente quer que ele avise que ele vai quebrar. Você está fazendo alguma coisa, você senta na cadeira de metal, na cadeira de vidro, a de vidro pode até aguentar mais, mas se você está em cima dela, ela for quebrar, vai cair de vez. O de metal você vai vendo ela entortando ali, a perna está torta, então você pode condenar a cadeira antes dela quebrar e acontecer um acidente.
Então, o exemplo que eu trouxe para ilustrar isso foi o Titanic, que eu imagino que todo mundo conheça, que aconteceu justamente isso. O material usado na época não eram os materiais modernos de hoje, então eles não eram muito bons, eles não eram muito dúteis nesse aspecto. Então, tem o que a gente chama de transição dútil-frágil para o material, que é o que eu mostrei nesse slide aqui, que esse corpo de prova da direita estava na temperatura, se eu não me engano, de menos 40 graus Celsius, esse da esquerda temperatura ambiente, e isso fez mudar completamente o comportamento deles. Que foi o que aconteceu com o Titanic. Então, o Titanic tinha um material que tinha uma determinada dutilidade, e a partir de uma determinada temperatura ele foi se tornando frágil. Essa aqui é a curva de transição dútil-frágil, que a gente chama, que ela mostra o quanto de energia é absorvida pelo material em função da temperatura. E aí a gente pode ver que quanto mais frio, menos energia ele absorve, porque ele fica mais frágil, ele se deforma menos antes de quebrar, enquanto mais quente, mais energia ele absorve, porque ele se deforma mais antes de quebrar. E aqui a gente tem dois materiais, que seria um material A mais moderno e um material B mais antigo, mais ou menos como foi utilizado no Titanic. O que aconteceu que, por exemplo, aqui a 0 grau, ele tinha uma determinada capacidade de absorver energia em impacto, mas se abaixasse um pouquinho a temperatura, já caía muito essa capacidade de absorver impacto. Então foi justamente o que aconteceu. A água lá estava menos 2 graus Celsius, tinha iceberg, estava muito frio. Então o material ficou mais frágil do que ele deveria. Enquanto se fosse atualmente no aço moderno, a essa temperatura ele ainda estaria bem dútil e com uma capacidade de absorver energia muito maior. E além disso, foram colocados alguns rebites de ferro fundido, ferro forjado, ao invés de rebites de aço. Então, o aço já ainda é melhor para absorção de impactos e para a questão da temperatura, de ser dútil e frágil. E o ferro fundido ele é mais frágil e não resiste tanto a impacto. Então, somou isso tudo. Se fosse com um material mais moderno, possivelmente o navio não teria afundado, porque ele teria conseguido absorver melhor o impacto, e bem mais, como a gente pode ver nessa figura, comparando aqui, por exemplo, esse ponto com esse ponto, que estão à mesma temperatura, e além da parte do rebite. Então é o final da história, vocês já sabem, foi o navio afundando com o pessoal tocando música, quanto isso. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, já se inscreve, porque tem vários vídeos parecidos no canal, dá uma olhada lá. E deixe seu comentário aí com elogios, críticas, sugestões ou até outros vídeos que vocês queiram assistir, beleza? Valeu, até a próxima.